La investigación oficial fija el inicio del caso en la madrugada del 14 de febrero de 2019, en las afueras de Las Cruces, Nuevo México, una zona tranquila donde raramente se registraban incidentes graves. A las 02:17 de la mañana, los servidores de una compañía de telecomunicaciones detectaron la salida de un mensaje inusualmente encriptado desde el teléfono de Alyssa Monroe, una asistente administrativa de 32 años, conocida por su vida discreta y su rutina estable. El contenido del mensaje, reconstruido posteriormente por analistas forenses, incluía coordenadas aproximadas, referencias a rutas fronterizas y códigos que coincidían con operaciones criminales ya investigadas por agencias federales. Para cualquier persona común, parecían simples datos aleatorios. Para los especialistas, las coincidencias eran imposibles de ignorar. Alyssa declaró más tarde que todo comenzó horas antes, cuando aceptó participar en una supuesta encuesta digital que ofrecía una compensación mínima. Según ella, solo respondió preguntas generales y permitió un acceso temporal a determinadas funciones de su teléfono. Sin embargo, la investigación revelaría que ese acceso habilitó la descarga silenciosa de un software diseñado para utilizar dispositivos civiles como emisores encubiertos. Ese software manipulaba información interna, generaba paquetes de datos y los enviaba a contactos predeterminados sin que el usuario lo notara. En el caso de Alyssa, el destinatario final resultó ser Rafael Ontiveros, un líder de un cártel mexicano con operaciones activas en Sonora, Chihuahua y partes del sur de Nuevo México. Ontiveros era un nombre conocido por investigadores fronterizos, pero no constaba en ninguna lista pública. Su presencia se detectaba únicamente a través de movimientos financieros, mensajes encriptados y desplazamientos de vehículos asociados a su círculo cercano. Por eso, cuando el mensaje enviado desde el teléfono de Alyssa llegó a uno de los servidores clandestinos que él utilizaba, las alertas internas se activaron. Los análisis posteriores mostraron que el contenido coincidía con una serie de intercepciones anteriores, vinculadas a disputas internas dentro del propio cártel. Para Ontiveros, aquel mensaje no parecía un error, era una provocación directa. Durante las siguientes 3 horas, mientras Alyssa dormía sin sospechar nada, una serie de rastreos y verificaciones cruzadas identificaron su ubicación exacta. Los responsables del análisis asumieron que se trataba de una infiltración dentro de su organización y que alguien había utilizado a una desconocida como puente. Esa interpretación coincidía con semanas de tensiones entre grupos rivales, lo que añadió incluso más gravedad al mensaje. Los investigadores federales, al revisar más tarde los registros, concluyeron que Ontiveros consideró el contenido como una advertencia encubierta o un intento de interferir en una operación importante. A las 05:42 de la mañana, mientras el sol apenas empezaba a iluminar el vecindario, las cámaras de seguridad de una tienda próxima registraron un SUV oscuro avanzando lentamente por la calle donde vivía Alyssa. No era un vehículo habitual del área y parecía estar evaluando patrones de movimiento en las viviendas. Ese registro se convertiría en la primera señal visible de que la situación escapaba totalmente del control de Alyssa. Ella continuó su rutina matutina sin notar nada extraño. Preparó café, revisó mensajes de trabajo y se dirigió a su empleo habitual en el centro de la ciudad. A las 09:15, otro vehículo fue captado circulando por la misma zona, esta vez un modelo diferente, pero igualmente asociado meses después a individuos vinculados con el cártel. Los agentes federales, al reconstruir la cronología completa, concluyeron que desde las primeras horas del día se estaba llevando a cabo una inspección previa al contacto directo. Todo indicaba que la organización había tomado la decisión de verificar quién era la autora del mensaje y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Esa misma tarde, el software instalado en el teléfono de Alyssa finalizó su actividad. Los forenses determinaron que fue programado para autodestruirse tras completar el envío. El rastro técnico dejaba claro que ella no tenía participación consciente en la transmisión, pero para quienes habían recibido el mensaje, ese detalle no importaba. Lo único relevante era que la señal había salido de su dispositivo. A las 19:03, vecinos reportaron la presencia de un sedán desconocido, estacionado durante varios minutos frente a la vivienda de Alyssa. Nadie bajó del vehículo. Nadie hizo contacto. Simplemente estuvo allí, observando. Estaba claro que el mensaje no había pasado inadvertido. La situación, que comenzó como un envío automatizado sin intención, había tomado forma de amenaza interpretada por una de las redes criminales más violentas de la región. En menos de 24 horas, Alyssa Monroe pasó de ser una mujer común a convertirse en el centro de un rastreo organizado por un grupo que no perdonaba errores. La investigación apenas comenzaba,
pero los primeros indicios ya señalaban que nada de lo ocurrido había sido casual. El avance de la investigación reveló que el mensaje enviado desde el teléfono de Alyssa Monroe no era un error aislado, sino parte de un patrón detectado semanas antes por analistas federales especializados en delitos transfronterizos. El 15 de febrero de 2019, apenas un día después del incidente inicial, un equipo de ciberseguridad del Departamento de Investigaciones Forenses recibió la orden de examinar el dispositivo de Alyssa. El objetivo era determinar si ella tenía vínculos con actividades criminales o si había sido utilizada como emisora involuntaria. Lo que encontraron reforzó la segunda hipótesis. Los expertos identificaron que el mensaje encriptado coincidía con fragmentos de comunicación ya rastreados en operaciones relacionadas con el cártel de Rafael Ontiveros. Los códigos presentes en el envío, una serie de caracteres alfanuméricos mezclados con coordenadas aproximadas, aparecían habitualmente en reportes internos sobre rutas de transporte ilegal y movimientos de cargamentos. No se trataba de datos inventados, eran elementos que ya formaban parte de investigaciones sigilosas. Para los agentes, eso significaba que alguien con acceso a información confidencial había manipulado el teléfono de Alyssa para reenviar datos reales, porém de forma distorcida. Alyssa foi questionada em uma sala de entrevistas simples, sem pressão direta, e insistiu que apenas havia participado de uma pesquisa remunerada, sem imaginar que poderia ter sido enganada. Sua rotina digital foi reconstruída passo a passo. Analistas determinaram que o software malicioso foi instalado por meio de um link enviado a ela 2 dias antes. Esse link, ao ser aberto, habilitou permissões temporárias que um usuário comum não perceberia. O programa, projetado para se camuflar entre aplicativos legítimos, coletou registros, acessou a galeria, analisou e-mails e finalmente transmitiu o pacote de dados que colocaria Alyssa no centro de uma disputa criminal. A partir dessas descobertas, os investigadores consideraram necessário compreender por que o cártel de Ontiveros recebeu aquele mensagem justamente naquele momento. As análises revelaram que, nos dias anteriores, uma facção interna dentro do cártel havia sido interceptada por forças federais mexicanas. Informações haviam vazado, provocando suspeitas e tensões entre grupos rivais. Para Ontiveros, qualquer comunicação inesperada contendo códigos internos poderia ser interpretada como sabotagem, provocação ou tentativa de infiltração. Assim, a simples origem civil do número de Alyssa não diminuía a gravidade do conteúdo recebido. O ponto decisivo desse capítulo da investigação surgiu quando o laboratório digital rastreou a rota do software utilizado para manipular o telefone. O programa não havia sido criado para Alyssa especificamente, fazia parte de uma sequência de ataques direcionados a usuários aleatórios que caíam em golpes digitais simples. Porém, ao cruzar os registros de envio, os técnicos identificaram que o endereço IP responsável pela distribuição do malware estava associado a atividades anteriores de manipulação de dados ligados ao crime organizado. A coincidência levantou uma suspeita crucial. E se Alyssa havia sido escolhida propositalmente como emissora involuntária? Enquanto isso, no México, os analistas federais verificavam registros de movimentação suspeita ligados ao círculo de Ontiveros. Em menos de 12 horas após a recepção do mensagem, vários dispositivos conectados ao seu grupo realizaram buscas intensivas pela origem do número de Alyssa, confirmando seu endereço, horários de deslocamento e vínculos conhecidos. Não havia dúvida de que o conteúdo despertara uma reação imediata e agressiva. A comunicação entre agências dos Estados Unidos e México tornou-se necessária. O caso ultrapassava um simples ataque digital, transformando-se em um potencial incidente transfronteiriço. Com isso, um dossiê foi aberto formalmente, reunindo dados do FBI, da Polícia Estadual, de analistas de fronteira e do Departamento de Cibersegurança. Todos chegaram à mesma conclusão. O mensagem enviado desde o telefone de Alyssa continha fragmentos sensíveis demais para ser considerado obra de um golpista isolado. À medida que os dias avançavam, novas evidências reforçaram a teoria de que o ataque digital fazia parte de um plano maior. Os investigadores descobriram que outros 3 números haviam sido usados para transmissões semelhantes nas semanas anteriores. Porém, ao contrário de Alyssa, os usuários não chegaram a ser rastreados pelo cártel, pois o conteúdo enviado nesses casos não coincidia com rotas estratégicas. No caso dela, a informação correspondia a eventos reais que Ontiveros monitorava. Alyssa, até então, apenas compreendia que havia se tornado alvo involuntário de algo muito maior. A investigação, porém, apontava para um cenário ainda mais alarmante. Alguém estava se beneficiando de sua exposição.
Alguém que conhecia suficientemente bem o funcionamento interno do cártel para provocar uma reação tão imediata. No final desse ciclo de análises, os agentes federais classificaram o incidente como manipulação criminal deliberada mediante intermediário inocente. E se havia um intermediário inocente, deveria haver também um arquiteto por trás do ataque. A identidade dessa pessoa ainda não era clara, mas a rota digital começava a indicar uma direção. A tensão aumentava. Alyssa estava em perigo e ainda não sabia o tamanho real da ameaça que se aproximava dela. A madrugada do 18 de fevereiro de 2019 marcou uma mudança definitiva no rumo da investigação. Até então, os analistas federais acreditavam que o cártel de Rafael Ontiveros estava apenas realizando verificações preliminares sobre Alyssa Monroe. Os veículos observados nos dias anteriores eram considerados movimentos típicos de vigilância, comuns em organizações que buscavam confirmar identidades antes de qualquer ação direta. No entanto, por volta das 03h41 da manhã, a situação evoluiu para algo muito mais grave. Uma caravana de 5 SUVs cruzou a fronteira por uma rota já monitorada por agentes mexicanos, deslocando-se em direção ao Novo México. As câmeras de trânsito, instaladas ao longo da rodovia 54, registraram o avanço dos veículos rumo ao norte. Os analistas federais revisariam mais tarde essas imagens para montar uma linha do tempo precisa. Embora os veículos estivessem parcialmente adulterados, a velocidade constante e a coordenação perfeita sugeriam uma operação planejada. As placas foram bloqueadas, os faróis adaptados e a comunicação entre eles parecia seguir protocolos conhecidos das quadrilhas ligadas a Ontiveros. Não havia dúvida. O grupo seguia para um alvo específico. Às 04h52, a caravana entrou silenciosamente no bairro residencial de Alyssa, um conjunto de casas modestas onde poucas vezes ocorria algo fora do normal. O sistema de câmeras de uma residência vizinha captou o momento em que o primeiro SUV estacionou a apenas 20 metros de sua casa. Outros 2 veículos se posicionaram na rua lateral, enquanto os restantes bloquearam saídas próximas. Não houve barulho, gritos ou qualquer sinal de violência imediata. A operação tinha a precisão de um reconhecimento militar. Durante esse período, Alyssa continuava dormindo. Seu celular permanecia sobre a mesa de cabeceira, ainda contendo vestígios dos módulos de software utilizados para enviar o mensagem que iniciou todo o conflito. Para os investigadores, esse detalhe seria crucial na reconstrução dos fatos. A ação do grupo não tinha intenção explícita de ataque imediato, mas claramente buscava estabelecer contato direto e inesperado. As evidências mostraram que, às 0503, um dos SUVs abriu a porta traseira e um homem desceu calmamente. As imagens eram escuras, mas, após tratamento digital, foi possível identificar a silhueta de Rafael Ontiveros. A presença pessoal do líder surpreendeu as autoridades. Ontiveros raramente cruzava fisicamente a fronteira, preferindo manter distância das operações de campo. Sua aparição indicava que o mensagem recebido havia ultrapassado todos os limites estratégicos do cártel. Ele acreditava que Alyssa era parte ativa de um esquema contra ele, ou alguém valioso o suficiente para que um contato direto fosse indispensável. Ontiveros aproximou-se da casa sem demonstrar pressa. Seus movimentos sugeriam que esperava encontrar alguém que pudesse confirmar ou negar informações vitais. Os sensores da residência de Alyssa registraram a aproximação, mas não acionaram nenhum alarme de segurança, já que o sistema estava configurado apenas para detectar entradas forçadas. Ele não tentou forçar nada. Apenas parou diante da porta e observou o interior através das frestas, como quem buscava sinais de atividade. Às 0507, a campainha foi acionada. Uma única vez. Depois, silêncio total. Alyssa despertou assustada com o som. Através dos registros posteriores, sabe-se que ela permaneceu imóvel por vários minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Olhou pela janela lateral e viu veículos desconhecidos estacionados na rua, mas não conseguiu ver rostos. O choque inicial a impediu de ligar para emergências imediatamente. Ela se afastou das janelas buscando um local seguro enquanto tentava manter a calma. As câmeras da vizinhança mostraram Ontiveros esperando por mais de 2 minutos diante da porta. Em nenhum momento os homens dos SUVs fizeram movimentos bruscos. É possível que aguardassem um contato verbal, um sinal qualquer que confirmasse a intenção por trás daquele misterioso mensagem digital. No entanto, ao perceber que Alyssa não abriria a porta, Ontiveros deu meia volta e retornou ao veículo principal. A caravana permaneceu ali por aproximadamente outros 15 minutos,
antes de se retirar com a mesma precisão silenciosa com que havia chegado. Às 05h26, um vizinho registrou o momento em que os veículos deixaram o bairro, seguindo novamente em direção à fronteira. Alyssa, finalmente compreendendo a gravidade da situação, acionou o número de emergências às 05h31. Sua voz soava confusa e trêmula, mas conseguiu relatar a presença de vários veículos estranhos e a chegada de um homem desconhecido à sua porta. Essa chamada foi o ponto inicial para que agentes federais fossem enviados imediatamente à sua residência. Ao chegarem, os investigadores encontraram Alyssa em estado de choque moderado, mas cooperativa. Ela repetiu que não conhecia o homem que havia tocado a campainha, nem compreendia por que aqueles veículos estavam ali. Sua reação, somada à rápida retirada da caravana, reforçou a suspeita de que ela estava sendo usada sem saber em uma disputa interna do cártel. O capítulo terminaria com uma confirmação crucial dos analistas de fronteira. Ontiveros havia retornado ao México antes que qualquer equipe de resposta pudesse interceptá-lo. E o que começou como um mensagem misterioso já estava se transformando em uma crise internacional que envolvia manipulação digital, rotas clandestinas e agentes desconhecidos atuando dos dois lados da fronteira. As horas que seguiram a visita inesperada de Rafael Ontiveros à casa de Alyssa Monroe revelaram uma camada ainda mais profunda e inesperada da investigação. Até aquele momento, as autoridades acreditavam que Alyssa havia sido vítima de um golpe digital comum, manipulado por criminosos oportunistas. Porém, um novo conjunto de evidências, descoberto entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 2019, começou a indicar que Alyssa havia sido escolhida não por acaso, mas como parte de uma estratégia cuidadosamente planejada. A primeira pista surgiu quando os analistas conseguiram reconstituir o código-fonte fragmentado do software, instalado no dispositivo dela. A assinatura digital presente no script correspondia a uma série de programas detectados anteriormente em ataques direcionados a figuras específicas dentro de organizações criminosas. O padrão indicava que o responsável era experiente, com conhecimento suficiente para manipular dados sensíveis sem deixar rastros diretos. Era alguém que sabia como acessar bancos de informações restritas, coletar detalhes de operações em andamento e repassá-los com modificações estratégicas. Essa constatação levou os agentes a reavaliar os registros de comunicações internas do cártel. Nas semanas anteriores, houve pelo menos 3 tentativas de sabotagem identificadas dentro da facção liderada por Ontiveros. Movimentos financeiros incomuns, desvios de rotas e interceptações suspeitas indicavam que alguém estava tentando provocar rupturas internas. O mensagem enviado por Alyssa, contendo dados que só poderiam ser conhecidos por alguém infiltrado ou tecnicamente capacitado, encaixava-se perfeitamente nessa sequência de ataques. A partir desse ponto, o foco da investigação mudou. Era necessário descobrir quem estava manipulando Alyssa como parte de um plano maior. O nome que surgiria nesses levantamentos seria Evan Serrano, um técnico de informática radicado em Phoenix, Arizona. Ele surgia em diversos relatórios anteriores de crimes digitais envolvendo clonagem de sinal, falsificação de pacotes de dados e acesso não autorizado a servidores internacionais. O modus operandi de Serrano incluía justamente o uso de intermediários inocentes para desviar a atenção dos verdadeiros responsáveis. Em ataques anteriores, ele utilizava contas de mulheres comuns, escolhidas de forma aparentemente aleatória, para transmitir dados manipulados que desencadeavam conflitos entre grupos criminosos rivais. No entanto, até então, suas ações não haviam envolvido figuras tão perigosas quanto Ontiveros. A conexão entre Evan Serrano e o caso de Alyssa foi reforçada quando os agentes detectaram que o endereço IP responsável pela instalação do software malicioso no celular dela havia sido usado em 2 ataques semelhantes registrados no Colorado e no Texas. Embora os alvos desses incidentes não tivessem sofrido represálias, os padrões de acesso eram idênticos: uma suposta pesquisa digital, permissão temporária concedida pelo usuário, coleta automatizada de dados e envio de mensagens encriptadas para destinatários previamente selecionados pelo autor do ataque. Esse padrão, analisado em conjunto com os movimentos de Ontiveros nos dias anteriores ao incidente, indicava algo ainda mais grave. Serrano parecia ter conhecimento atualizado sobre disputas internas dentro do cártel mexicano. Para que isso fosse possível, alguém dentro ou próximo da organização estaria fornecendo a ele informações em tempo real. Assim, a teoria inicial de que Alyssa havia sido apenas vítima de um golpe cibernético comum foi descartada.
Agora, os investigadores consideravam a possibilidade de que ela fazia parte, sem saber, de um esquema criado para provocar um conflito entre facções rivais. Nos relatórios federais, essa hipótese foi classificada como interferência estratégica mediante emissores civis. Com base nisso, uma equipe especial passou a monitorar o histórico financeiro e digital de Serrano. As primeiras buscas revelaram transações suspeitas ligadas a contas do sul do Arizona e pagamentos provenientes de empresas que, segundo analistas de inteligência, eram utilizadas como fachadas por grupos ligados ao crime organizado. Isso reforçava a tese de que Serrano não estava agindo por conta própria. Ele operava como uma peça em uma rede maior, cujo objetivo ainda não estava claro. Enquanto isso, Alyssa permanecia sob supervisão temporária. Ela prestou depoimentos adicionais, descrevendo com mais detalhes a plataforma da pesquisa digital, os links utilizados e os horários aproximados em que acessou o conteúdo. Sua cooperação ajudou a montar a linha do tempo do ataque. Porém, conforme as descobertas avançavam, ficava evidente que ela havia sido usada como um escudo, uma identidade limpa e comum, escolhida porque não levantaria suspeitas preliminares. O envolvimento dela, embora totalmente involuntário, agora era fundamental para desarticular a estratégia de manipulação digital que havia colocado Ontiveros em movimento. Nos dias seguintes, ficou claro que aquela operação não se tratava apenas de vigilância criminosa ou retaliação isolada. A presença do próprio Ontiveros no endereço indicava que alguém havia conseguido manipular informações internas a tal ponto que o líder acreditou que Alyssa representava uma ameaça real para suas operações. Isso só seria possível se alguém estivesse explorando vulnerabilidades internas e externas simultaneamente. No final do capítulo, as autoridades já tinham uma direção clara. Evan Serrano era a peça-chave. Ele havia transformado Alyssa em um elemento central de uma manobra que visava provocar uma reação do cártel. Mas a motivação real, quem lucraria com o caos gerado, ainda precisava ser revelada. A investigação avançava, e cada camada descoberta apontava para uma rede ainda mais profunda de manipulação, espionagem e conflito interno. O nome Evan Serrano passou, da noite para o dia, de um suspeito secundário a eixo central da investigação. A partir do momento em que sua assinatura digital foi confirmada nos ataques anteriores, os agentes federais abriram um mandado emergencial para rastrear seus deslocamentos, histórico profissional e vínculos financeiros. Em 25 de fevereiro de 2019, equipes do Arizona e do Novo México se uniram para delimitar o perímetro de atuação do técnico de informática, que até então havia mantido um perfil discreto, alternando pequenos contratos de manutenção digital, com serviços remotos não registrados. Os primeiros rastreamentos indicaram que Serrano passara a maior parte das últimas semanas em Mesa, cidade próxima a Phoenix. Seus registros bancários mostravam depósitos pequenos e recorrentes, vindos de contas conectadas a empresas que não possuíam funcionários, sites funcionais ou atividades comprováveis. A análise revelou que essas contas eram, na verdade, portas de distribuição, entidades jurídicas criadas exclusivamente para mover dinheiro de origem desconhecida para operadores intermediários. Serrano era um desses operadores. Com essas conexões estabelecidas, a investigação acelerou. Em 28 de fevereiro, uma equipe de campo identificou uma locação associada ao suspeito. Um pequeno apartamento em um complexo residencial simples, sem câmeras de segurança e sem movimentação em comum. No entanto, o interior mostrava outra realidade. Quando o mandado de busca foi executado, os agentes encontraram cabos, processadores, servidores portáteis e múltiplos dispositivos destinados à clonagem de sinal. Entre eles, havia um módulo idêntico ao utilizado no ataque ao telefone de Alyssa Monroe. O ponto mais revelador da operação foi a recuperação de um disco rígido criptografado. Após várias horas de decodificação, os peritos encontraram registros que estabeleciam de forma incontestável o vínculo entre Serrano e os ataques digitais destinados a manipular facções do cártel. As pastas continham fragmentos de dados interceptados, rastreamentos internos e informações que só poderiam vir de alguém com acesso privilegiado às tensões da organização de Rafael Ontiveros. Ou seja, Serrano não era apenas um técnico habilidoso, era um agente externo explorando falhas internas para provocar o cártel enquanto mantinha distância segura. A partir daí, a investigação se concentrou em determinar a motivação do suspeito. Os relatórios revelaram um padrão. Cada ataque promovido por Serrano coincidia com momentos de instabilidade nas estruturas do cártel.
O envio manipulado desde o telefone de Alyssa aconteceu apenas 2 dias após uma operação mal-sucedida envolvendo associados rivais de Ontiveros. Isso sugeria que Serrano tinha interesse direto em alimentar a tensão entre as facções. Para os agentes, a hipótese mais consistente era que ele estava sendo financiado para enfraquecer líderes específicos, utilizando civis como escudos involuntários. Alyssa foi apenas a vítima mais recente. No interrogatório inicial, conduzido em ambiente controlado e sem exposição pública, Serrano se manteve em silêncio. As autoridades, porém, já possuíam material suficiente para formular acusações: acesso não autorizado a dispositivos eletrônicos, transmissão de dados sensíveis, manipulação criminal transfronteiriça e envolvimento indireto em atividade organizada. A estratégia dele consistia em provocar o caos digital e desaparecer antes que qualquer facção pudesse identificar o verdadeiro responsável. Dessa vez, o plano falhou porque Alyssa, ao acionar o número de emergências após a chegada de Ontiveros, interrompeu a cadeia de eventos antes que Serrano pudesse destruir completamente os rastros. Enquanto Serrano permanecia sob custódia, a repercussão do caso se expandia. As autoridades americanas enviaram às autoridades mexicanas um relatório detalhando como a manipulação digital de Serrano havia provocado a movimentação inesperada de Ontiveros rumo aos Estados Unidos. Esse documento, aliado à presença registrada dos veículos e às imagens de fronteira, permitiu que investigadores mexicanos conectassem o líder do cártel a deslocamentos não autorizados e operações recentes de contrabando. Assim, mesmo sem ter cometido um crime direto em território americano durante aquela madrugada, Ontiveros passou a ser alvo de um processo mais amplo, envolvendo cooperação internacional. A análise final dos dispositivos recuperados no apartamento de Serrano trouxe outra confirmação importante. Alyssa foi escolhida deliberadamente por apresentar um perfil digital vulnerável e previsível. Ela não possuía firewall atualizado, utilizava redes públicas com frequência e aceitava pesquisas e formulários de baixa verificação. Para Serrano, isso a transformava em um canal ideal, alguém que não levantaria suspeitas ao transmitir dados. Porém, a combinação entre o conteúdo enviado e o momento político interno do cártel criou um impacto muito maior do que ele esperava. Com os elementos técnicos, a rota financeira e o histórico de manipulação estabelecidos, o Ministério Público formalizou as acusações contra Serrano. Paralelamente, a documentação repassada às autoridades mexicanas gerou mandados internos que fortaleciam investigações anteriores contra Ontiveros. A queda do manipulador digital estava consolidada, e o cerco ao líder do cártel começava a se fechar. O caso, que começou com uma mensagem enviado por engano, agora tinha 2 frentes claras de responsabilização: o arquiteto do golpe digital e o líder criminal que reagiu de forma violenta à falsa provocação. A próxima etapa da investigação definiria as sentenças e encerraria uma cadeia de eventos marcada por manipulação, vigilância e consequências internacionais. A casa estava silenciosa demais. Não era o silêncio comum, desses que se ouve antes de dormir ou quando a eletricidade cai. Era um silêncio pesado, como se o ar estivesse observando, como se alguém estivesse ali, sem respirar. Maia fechou a porta com cuidado, apoiando as costas nela enquanto tentava controlar a respiração. Havia passado horas procurando respostas. No laptop do homem morto, nos bolsos do casaco dele, nas mensagens apagadas que conseguiu recuperar. Nada fechava. Nada explicava por que o líder de um cartel mexicano, o homem que todos juravam ser implacável, estava tão desesperado por uma mulher que ele sequer conhecia pessoalmente. Ou que ela pensava que ele não conhecia. O som de uma notificação vibrou no celular. Uma mensagem desconhecida, sem foto, sem nome. Aún respiras. Bien. Ela sentiu a pele arrepiar. Não respondeu. Apenas caminhou lentamente até a sala, ligou a luminária e travou as janelas. O coração batia forte demais, como se quisesse avisá-la de algo que ela ainda não sabia. Outra mensagem. El ya está cerca, no Corras. Maia deixou o celular cair no sofá. Era impossível. Ela tinha visto os carros do cartel se afastarem naquela mesma manhã, tomando a estrada principal. Ela tinha certeza de que estava livre por pelo menos algumas horas. Mas agora parecia que alguém estava observando cada passo seu. A campainha tocou. 1 vez. 2. 3. Um toque lento, calculado, quase elegante. Não era alguém tentando entrar à força. Era alguém que sabia que ela abriria. Maia segurou a respiração, caminhou até a janela lateral, ergueu a cortina 1 centímetro e congelou.
Ele estava ali. El Magnífico. Não vestido como criminoso, não como o homem temido em metade do hemisfério. Estava limpo, barbeado, usando uma jaqueta escura e calma no olhar. Uma calma que só pessoas perigosas sabiam reproduzir. Mas havia algo errado. Algo profundamente errado. Ele não parecia surpreso ao vê-la. Ele parecia reconhecê-la. Maia abriu a porta devagar, apenas alguns centímetros. Que haces aqui? Sussurrou, com a voz trêmula. Ele inclinou a cabeça, observando cada detalhe dela, como quem reencontra um quadro que foi roubado anos antes. Te dije que quando aceptara, vendria. E vine. A voz era suave, quase carinhosa. Um contraste brutal com tudo que ele representava. Maia tentou manter a compostura. Esse mensagem não era para ti. Era uma trampa. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso. Lo sé, pero funcionou igual. Ela recuou um passo. Não entiendes. Eu inventei essa história. Eu inventei a Maya Lopes, la mujer del mensaje. Todo era falso. O sorriso dele desapareceu devagar. E então ele disse a frase que fez o estômago dela cair como pedra. No, Maya, no lo inventaste. Esse foi tu nome antes de que te lo quitaran. O chão pareceu sumir sob seus pés. Que estás dizendo? Ela mal conseguia respirar. Ele avançou um passo, sem agressividade. Apenas certeza. Eu te busco há 7 anos. Uma pausa. Antes de que borraras todo. Antes de que cambiaras de país, de identidade, de vida. Maia sentiu o corpo inteiro congelar. As mãos tremiam. A garganta fechou. Ninguém sabia disso. Ninguém. Estás confundido. Tentou dizer, mas a voz saiu fraca. El Magnífico aproximou o rosto, deixando apenas alguns centímetros entre os dois. Olhos nos olhos, sem possibilidade de fuga. Maia, tu não enviaste esse mensagem para enganar-me. Lo enviaste porque já recuerdas quem sou. Ela recuou muito devagar, a respiração falhando. Mas ele estendeu a mão, tocando o batente da porta. Não ultrapassando, apenas marcando presença. E a hora que sabes la verdade, queres que entre? O silêncio que se seguiu foi tão afiado quanto uma lâmina. Maia não sabia se estava diante do maior erro de sua vida, ou da peça que faltava para entender por que o mundo inteiro parecia girar ao redor dela sem explicação.